E na aula anterior de doenças autoimunes, eu falei muito sobre o protocolo Low Food Maps. E aí vocês devem estar pensando, mas o que que é? Como é que eu faço? Como saber se esse alimento é ou não? Primeiro ponto, tá? Essa tabela que vai estar aqui em anexo nos materiais para você consultar, ela foi criada nos Estados Unidos. Então ela é um geralzão e ela é com os alimentos de lá. O que que eu sempre sugiro? Pega essa tabela e a partir dela cria a sua própria tabela. Olha lá, bom, os vermelhos são os high food maps, os que fermentam muito. Tá lá, abacate. Você faz a alimentação super igual. Consumiu abacate, acabou comigo. Ai, muitos gases, muita fermentação, barriga estufou. Beleza, abacate realmente não é para você. Fez tudo igual, incluiu abacate, não sentiu nada? Ok, o abacate para você não impacta. Por que que a gente vai adaptar a sua individualidade? Primeiro, porque cada ser é único. E segundo, porque ela é uma tabela geral. E é importante a gente criar a sua própria tabela. Por isso que é importante que você pegue aqui nos arquivos, imprima e vá monitorando. Vamos começar. O que significa a sigla FODMAPs? Como diz o meu professor Murilo, é o que é fode com a gente, né? Porque, gente, o que tem de pessoas passando mal com esses alimentos é enorme, é um absurdo. Chega diariamente paciente para mim no consultório que fala: eu não posso com alho, não posso com cebola, não posso com brócolis. Tá lá, mais e mais alimentos da lista que vão passando mal. A sigla significa oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, que consistem em carboidratos fermentáveis que se encontram em uma grande quantidade de alimentos e são dificilmente absorvidos pelo intestino delgado, que é a parte superior, produzindo gases e sintomas como distensão abdominal, oscilação entre prisão de ventre e diarreia, gases, fadiga, queda de energia e rendimento ao longo do dia, falta de disposição, queda na imunidade, dermatite atópica e queda acentuada de cabelo. Você deve estar se pensando, meu Deus, mas eu tenho quase todos esses sintomas. Será que esse protocolo se encaixa para mim? Sim, se encaixa para você, porque tudo isso está relacionado à má absorção intestinal. E eles pioram essa má absorção intestinal porque pioram a tua saúde digestiva. Por isso a importância da gente incluir. E como que a gente faz? Na prática, é por um determinado período, de no mínimo 60 dias. É feita a retirada desses alimentos. Alguns carboidratos deverão ser retirados completamente da alimentação, que é os que estão em vermelho. Outros a gente pode consumir em pequena quantidade, que é o que está em amarelo, com a quantidade exata ali, tá? Que pode ser, tá nessa tabela. Enquanto os de verde estão liberados para o consumo. Após esses 60 dias, a gente inicia o processo de reintrodução de alimentos, pouco a pouco, fazendo observação e avaliação dos sintomas. Bom, eu tirei tudo que é a base de leite. Vou começar ingerindo queijo e iogurte, que tá, o queijo tem caseína, mas ele não tem lactose, uma vez que a lactose é o açúcar usado pelas bactérias para fazer a fermentação. Estamos falando de queijos mais amarelos, queijos curados. Bom, eu consumi o queijo, ele sozinho, incluído na alimentação. O que eu quero dizer? Você fez o plano alimentar certinho, tudo igual e só incluiu ele. Fez um ovo mexido de manhã que você fazia sem nada, apenas com temperos naturais, dando um exemplo, e incluiu aí 30 gramas de queijo. Você vai acompanhar por 2 dias como você se sente. Ok? Não tive nada. Beleza. Depois você faz um teste, dali de uns 4 dias, inclui um copo de iogurte natural, aonde nos ingredientes tem apenas iogurte e fermento lácteo. Também não senti nada. Ele tem lactose. Ok. Tem a proteína do leite, tem um pouquinho de lactose porque ela não foi utilizada toda pelas bactérias, uma vez que não houve essa fermentação, mas elas utilizam para gerar coagulação. Legal, não tive. Beleza, então você vai vendo quais alimentos você pode incluir. Lembrando que essa tabela é apenas uma sugestão, nada melhor do que você criar a sua própria tabela, conforme os sintomas que perceber após a ingestão de cada alimento. Alguns cuidados que a gente tem que ter com esse protocolo para que ele seja efetivo durante esses 60 dias. Porque é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim:
Ah, mas eu fiz por conta, procurei lá na internet os alimentos ou que outro profissional deu e não deu certo. E aí tem alguns erros muito comuns que muitos profissionais e que você não vai encontrar na internet que podem prejudicar a eficácia desse protocolo que é extremamente funcional, ele é extremamente eficaz, tá? Então, o que que são? Primeiro erro, à noite não é bom consumir muita salada crua e nem salada em si na dieta livre de FoodMaps. Segundo erro, quem consome mais carne, que é mais carnívoro, para dar certo com o FoodMaps, tem que ter exclusão total de fibras e com inclusão de enzimas. Enzima você pode comprar pronta, tá? Tem em cápsula ou tem em sachê. Tem várias marcas aí. Uma das mais conhecidas nacionais é o da Vitafor. Terceiro erro. Na dieta livre de FoodMaps, eu preciso cozinhar bastante os legumes para poder quebrar ao máximo aquela fibra. Como eu já falei ali na aula anterior de doença autoimune, você vai ter uma redução das vitaminas, mas é por um período curto, não é a vida toda que você vai fazer isso. Então é importante que nesse momento você também busque auxílio e acompanhamento nutricional para poder monitorar essas vitaminas e repor dentro da sua necessidade. Quarto erro, esse protocolo ele tem que ser feito por no mínimo 60 dias. Microbioma é o que dita a nossa saúde. E é comum ser feito apenas 30 ou 40 dias ou ter quebras no meio. E ele tem que ser feito à risca. Ah, eu tô fazendo, mas amanhã eu vou ter uma festinha de aniversário e vou comer um brigadeiro. Ou, eu fui comer um ovo mexido e tinha queijo e eu não sabia. Ferrou. Você incluiu aí e aí quebrou tudo. E aí você acha que o protocolo não é eficaz. Na verdade, é porque ele não foi bem feito, tá? E a dieta FoodMaps, ela ajuda a reequilibrar o nosso microbioma, a regular, para poder voltar a comer algumas coisas que até então estavam restritas. Muitas vezes os pacientes conseguem voltar a consumir glúten, que não conseguiam, conseguem voltar a consumir a caseína, produtos com a proteína do leite ou até a lactose. Outro erro, quinto erro, é a banana. Na FoodMaps, ela tem que ser madura, não pode ser verde, porque a maioria das pessoas não gosta da banana madura e come ela mais verde. Ela é riquíssima em FoodMaps, que fermenta, piorando ainda mais os casos. Sexto erro, alho e cebola. São os piores na FoodMaps. E a gente acaba esquecendo desse detalhe, que é algo bem difícil de ser cuidado, principalmente quando vai em restaurante. Ah, eu vou comer num restaurante, mas eu não vou pegar tal coisa. Não vou pegar o carboidrato. Tá, eu posso pegar, dar um exemplo, posso pegar a batata, mas eu não sei se aquela batata foi assada, se ela tem cebola junto, aquela carne, como que ela foi temperada? Não tem alho, não tem cebola? Ah, mas eu vou só tirar ele. Mas ela foi marinada. Então, tem os compostos aí que também vão gerar. E aí agora, um outro exemplo muito comum de acontecer e que vocês devem conhecer alguém que já usa, ou se vocês já usaram por períodos longos, o omeprazol, os prazóis da vida, tá? Lembra aquele vídeo lá que viralizou do Bolsonaro que disse assim: tá mal do bucho, toma Coca-Cola. Ai, quando tô mal do bucho, tomo Coca-Cola. Eu vou explicar por que também é assim. Quando a gente ingere churrasco, ingere comida mais pesada, a gente precisa muito da coca para ajudar na digestão, para você entender também com essa parte do Low FoodMaps. O que o omeprazol faz? Ele reduz a produção de ácido clorídrico, que reduz a desnaturação da proteína. O que é desnaturação? É quebrar a proteína. Então, é pensar assim, eu tenho uma folha de papel e aí eu vou quebrando ela em pedacinhos pequenos. É a mesma coisa a carne, eu vou quebrando em pedacinhos bem pequenininhos, que é os aminoácidos. Aí a pessoa toma uma coca, que é ácida, achando que ajudou na digestão, aonde na verdade ela abriu o esfíncter inferior, que vai lá para o intestino. Aí vem o açúcar e uma torra de carne para digerir, e com menos ácido o pâncreas vai reduzir a produção de bicarbonato, porque ele entende, se não tem ácido, não precisa de bicarbonato, que regula aí o ácido para que o nosso corpo fique equilibrado. E aí reduz a putrescina e a cadaverina, que são bactérias que auxiliam na digestão, que são bactérias que tem no cadáver, que quebram e desnaturam a proteína. E aí esse pedaço de carne no intestino aumenta a degradação de carnitina, que é um derivado da carne, a trimetilamina, sendo uma amina tóxica, que é o óxido de trimetilamina, sendo chamada de tamal. E esse tamal, que literalmente a gente tá mal mesmo, inibe a enzima 7A1, gerando mais aterosclerose, mais doença cardiovascular, diminui B12,
gerando depressão e doenças cardiovasculares. Então, olha aí a conexão de tanta coisa, a gente achando que só o Priazol da vida, mas também tem o açúcar aí presente nos alimentos, presente na Coca-Cola, que vai piorando tudo isso. E como uma má digestão piora, uma má digestão, um excesso de bactérias putréficas, né, que tem no cadáver, pioram a nossa saúde cardiovascular. E muitas vezes a gente só acha que quem tem aterosclerose, quem tem doença cardiovascular é porque consome mais sal, mais carboidrato, e nem sempre é só isso. Tá tudo relacionado à nossa saúde digestiva. Então agora vocês conseguem entender como tudo é conectado e como a gente precisa entender bem a fundo as causas e por que isso acontece. E as bactérias gram-negativas, que são as bactérias ruins, elas se alimentam de food maps. E o refri, iogurte, suco de caixinha, tudo que são bebidas açucaradas, são fontes altíssimas de food maps. Então, a melhor terapia para síndrome intestino irritável é o low food maps. E aí aqui tem o que compõe cada um deles para que vocês entendam e por que é importante. Como eu falei na aula anterior de doença autoimune, esse é o protocolo mais eficaz para tratar, para entrar em remissão às doenças autoimunes e para quem tem problemas a nível digestivo, de intestino, de estômago, também é uma estratégia muito eficaz. E aí, o que você achou dessa aula? Ela foi útil? Você conseguiu entender? Você já conhecia esse protocolo? Você já aplicou ele alguma vez?